O número de novos aquaristas entrando para esse hobby maravilhoso e o número de aquaristas novos se aventurando no mundo do aquário plantado se torna cada vez maior. Isso porque hoje em dia a facilidade de você encontrar plantas, suplementos e equipamentos para mantê-las está cada vez mais fácil e razoavelmente mais barato. Então hoje se torna cada vez mais possível você ter um aquário plantado em casa. E acontecem dois tipos de situações. Acontece a situação do cara chegar cheio de dúvida, querendo já montar o seu primeiro plantado e ele não sabe por onde começar. E também existem aqueles clientes ao qual eu quero converter para o aquarismo plantado, porque eu vejo, além de potencial do camarada se tornar um bom cultivador de plantas aquáticas, também tem a principal questão que eu levo em consideração quando eu tento induzir alguém a se aventurar no mundo do plantado, que é o benefício que a planta traz para o aquário. Já falei algumas vezes aqui no canal sobre o ciclo do nitrogênio. Existe até um vídeo sobre isso. Dá uma assistida nesse vídeo aqui depois desse. Mas de fato, um aquário só se torna realmente completo quando existe nele a presença de plantas. Se você quer saber por onde começar a se aventurar nesse mundo de várias possibilidades, de estilos, de maneiras de cultivar planta dentro do aquário, fica comigo até o final que a gente vai desenrolar essa ideia aí. E que gama aqui, existem assuntos que eu tenho que tratar todo o santo dia lá na loja. Não me incomoda de forma alguma, eu adoro explicar as coisas para quem está começando e realmente tem interesse em aprender. Tem essa, né? Tem gente que não está nem aí para aprender nada. Mas quem chega lá com vontade de aprender alguma coisa, eu me sinto muito bem e muita vontade de explicar tudo o que eu sei para tentar ajudar essa pessoa a ter o melhor desempenho possível com o seu primeiro aquário. Muitos desses primeiros aquários eu consigo converter em primeiros aquários plantados, porque eu enxergo a presença de plantas dentro do aquário como sendo algo essencial para o equilíbrio perfeito de todos os parâmetros químicos e biológicos da água. Para mim, um sistema aquático só se torna completo quando existe nele a presença de seres fotossintetizantes. Se você tem aquário marinho, os corais fazem parte desse papel. Se você tem dentro do aquário marinho um refúgio e dentro dele existem macroalgas, elas complementam esse papel. Nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente de aquário plantado e eu vou te ajudar a começar a se aventurar nesse mundo de possibilidades que existem dentro dessa parte do nosso hobby que é o aquarismo. Este é o início de uma minissérie de pelo menos 4 episódios, sendo este o primeiro episódio que vai ser uma introdução para você começar a pavimentar o seu conhecimento sobre as necessidades de um aquário plantado e outros 3 episódios, os quais eu vou tratar especificamente de cada pilar fundamental para a manutenção de um aquário plantado, seja ele qual estilo for. E esses 3 pilares são iluminação, nutrição, CO2. Eu vou mostrar para vocês como começar a escolher de que forma suprir cada uma dessas necessidades. Todas as plantas, todas mesmo sendo elas aquáticas ou não, todas as plantas precisam dessas 3 coisas para sobreviver. Se ela é terrestre, ainda ela vai precisar de água. No nosso caso, as nossas estão dentro da água, que já facilita bastante. Quem nunca esqueceu de regar aquela plantinha esquecida no canto da sala e só lembra dela quando ela já está totalmente seca? No nosso caso, isso não acontece, mas existem outras coisas que a gente pode negligenciar e acabar não tendo um bom resultado. E não tendo um bom resultado, a gente se acha totalmente incapaz de ter plantas dentro do aquário e desiste da ideia. E na moral, apelar para plantas de plástico... Tudo bem, tem plantas de plástico que são bem bonitas, tal, mas eu sinto que ocupam um espaço dentro do aquário que poderia ser ocupado por algo mais funcional. E as plantas são um elemento extremamente funcional dentro do aquário e a gente vai descobrir e desenrolar essa ideia
um pouquinho mais para frente. Destrinchando cada um desses elementos assim de forma bem por cima, teremos nessa minissérie um episódio para cada um desses elementos, mas dando uma pincelada bem por cima, só para a gente entender por onde começar a determinar o tipo de aquário que a gente realmente quer ter. Vou passar muito rapidamente aqui por cada um desses elementos, começando pela iluminação. A luz é crucial, é um elemento fundamental para a manutenção de qualquer planta. Se você já está acostumado com jardinagem, você deve saber que mesmo plantas consideradas plantas de sombra precisam de algum acesso à iluminação. E o mesmo acontece dentro do aquário. Da mesma forma que você tem plantas fora do aquarismo que preferem receber aquele sol direto na cara o dia todo, existem plantas que são sensíveis a esse excesso de iluminação e preferem morar embaixo das copas de árvores ou embaixo de vegetação, embaixo de qualquer obstáculo que retenha um pouco de luz. Quando essas plantas são expostas a um excesso de iluminação, elas sofrem com diversos problemas. O principal deles é o próprio ressecamento mesmo das folhas, e aí você queima a planta. A mesma coisa acontece dentro do aquário. E existem plantas que têm alta necessidade de receber iluminação na cara dela o dia todo, e tem planta que prefere ficar em regiões mais sombrias do aquário. Sabendo determinar o tipo de planta que você quer ter dentro do aquário, a gente já começa a caminhar pela questão de qual a necessidade de ter iluminação específica dentro do aquário. Qual iluminação você vai escolher para manter as plantas do seu aquário? Só lembrando que essa questão de iluminação não interfere somente na questão das plantas. Os peixes também são afetados por esse detalhe. Por isso que não se pode usar qualquer tipo de iluminação dentro do seu aquário. Você pode prejudicar, ao invés de ajudar, questões de comportamento e até de saúde dos animais que estão dentro do aquário. A questão da iluminação, assim como nas plantas, que existem exemplares que gostam de mais iluminação ou menos iluminação, isso também se expande para os peixes. Existem peixes que gostam de uma iluminação mais forte, tem peixes que não suportam iluminação forte. E aí são incompatíveis dependendo do tipo de aquário que você pretende montar. Então a escolha do peixe que você vai ter no aquário plantado também é uma escolha importante. Mas isso a gente fala em uma outra oportunidade, beleza? Mas de fato, a luz é um elemento essencial para que ocorra a fotossíntese, que é basicamente o sistema que faz parte do metabolismo das plantas, uma parte muito importante do metabolismo das plantas, o qual vai fornecer alimento para essas plantas através de um evento chamado de ATP, que é onde a planta converte energia luminosa em açúcares e aminoácidos para o seu próprio crescimento, para a construção da sua estrutura vegetal. É onde ela consegue realmente metabolizar todos os nutrientes que ela está absorvendo do ambiente. E com a utilização da fotossíntese, ela consegue converter esses nutrientes e a água absorvida em realmente novas células da formação da sua estrutura vegetal. E assim ela consegue crescer. E a iluminação é uma parte essencial para que esse processo de fotossíntese aconteça. A fotossíntese só vai acontecer se tiver nutrientes disponíveis, gás carbônico disponível e principalmente iluminação disponível. Até porque os outros dois pilares, nutriente e gás carbônico, dificilmente não serão presentes dentro do aquário, pelo menos de alguma forma. Dentro do aquário, esses outros dois elementos acabam aparecendo. A gente já lida com isso um pouco mais para frente. Vamos manter aqui a questão da iluminação. A iluminação complementa, fecha esses três pilares para possibilitar o crescimento das plantas através dos processos fotossintéticos que eu acabei de explicar. Então você já sabe que para ter plantas você precisa ter luz. Mas que tipo de luz? Existem vários modelos de luminárias específicas para o aquário no mercado. E o
preço delas varia muito, desde preços realmente de investimento bem alto até preços mais modestos. Normalmente, entenda bem, normalmente esses preços estão diretamente relacionados à capacidade que essas luminárias têm de promover diversos tipos de espectro de iluminação, diversos tipos de potência de iluminação para alcançar determinados objetivos. Esses objetivos estão relacionados à necessidade que cada tipo de planta tem. Consequentemente, a utilização dessas plantas com determinadas necessidades vai definir o tipo de aquarismo plantado que você pretende começar. E aí, dividindo muito grosseiramente os tipos de aquarismo plantado que existem, que são vários, dividindo ele em 2 grandes blocos, a gente vai ter aquarismo low-tech, que é um aquário mais simples, com recursos mais básicos para se manter plantas. Consequentemente, dentro desse recurso mais básico, você vai ter também plantas com necessidades mais básicas, mais simples para serem mantidas dentro do aquário. Não significa que essas plantas não podem ser cultivadas no outro estilo de aquarismo plantado, que seria um estilo high-tech, que é onde os equipamentos são mais rebuscados, são mais específicos e são mais caros consequentemente. Nesse tipo de aquarismo, você vai ter também plantas que exigem bastante desses equipamentos, para que elas consigam ter uma manutenção que promova o crescimento dessas plantas. Hoje em dia, depois de muito tempo de aquarismo plantado existindo aí no mercado, a gente tem listas e mais listas de plantas dos 2 times, plantas low-tech e plantas com altas exigências, as plantas do aquarismo high-tech. E aí, falando de iluminação para cada um desses estilos, a gente tem também a questão de que tipo de luminária escolher. Luminárias mais simples, normalmente o descritivo da embalagem dessas luminárias é algo muito simples, não tem muitos detalhes de características da iluminação, como especificações de nanômetros, de watts, de lumens. Não tem tantas especificações assim na embalagem, porque entenda uma coisa, quando o produto normalmente atende essas especificações, o fabricante faz questão absoluta de ter essas especificações estampadas na embalagem. Questões de lumen, de nanômetros, de potência, espectro. Essas luminárias mais high-techs, elas têm essas especificações normalmente bem descritas na embalagem. E normalmente o preço é bem elevado. Já as luminárias mais básicas de aquarismo, que normalmente não vêm com tantas especificações assim descritas na embalagem, e o preço também acompanha, sendo um preço mais razoável, mais atrativo até, essas luminárias são as mais indicadas para o aquarismo low-tech. As plantas para aquarismo low-tech têm necessidades mais tranquilas, vamos dizer assim, mais tranquilas em relação aos 3 pilares básicos da manutenção de plantas dentro do aquário. São plantas que normalmente têm um metabolismo muito lento. Elas vão crescer realmente muito lentamente, mas nunca deixarão de crescer, o que é mais legal. Sempre terá uma folhinha nova, um raminho novo aparecendo bem lentamente, bem devagar, e normalmente, pelo menos para mim, essas são as plantas às quais eu tenho um apreço maior, porque são as que demoram mais para crescer. Demora muito para aparecer uma folha nova e elas acabam sendo um xodó dentro do aquário. Pelo menos para mim é assim que funciona. Eu adoro, por exemplo, as anúbias. São as minhas plantas favoritas dentro do aquarismo em relação à beleza. Eu acho plantas realmente muito bonitas e elas crescem tão lentamente, mas crescem tão bonitas e tão legais, são tão resistentes até, que acabam se tornando as minhas favoritas no quesito beleza. No quesito funcionalidade, as Vallisnerias são as minhas favoritas. Mas as anúbias, até pelo meu apreço por aráceas no geral, você deve ter várias aráceas aí na sua casa, ou pelo menos na casa da sua avó, com certeza vai ter aquele copo de leite, aquele lírio da paz,
Ou se a sua avó é mais antenada e mais moderna, de repente ela tem uma costela de Adão, um antúrio mais diferenciado às vezes. Todas essas plantas são aráceas e as anúbias também são. E se você reparar na casa da sua avó, ou na sua casa mesmo, se você gosta de plantas, elas estão posicionadas, se for bem posicionadas de acordo com as especificações dela, elas estão posicionadas em áreas mais sombrias da sua casa. A mesma coisa acontece com as anúbias e outras plantas low-tech dentro do aquarismo. Essas plantas não têm necessidade e até têm aversão, às vezes, a excesso de iluminação. Isso porque o seu crescimento mais lento acaba proporcionando a possibilidade delas serem invadidas pela presença de algas no aquário. Então, se você tem plantas low-tech dentro do seu aquário, não faz sentido você ter uma luminária high-tech no seu aquário, porque você pode, além de ser um desperdício, você pode prejudicar o desenvolvimento da sua planta, podendo até queimar ela ou podendo infectar ela por algas que vão crescer de forma oportuna sobre as suas folhas, que tem um crescimento muito lento. As algas aparecem muito mais rápido do que as células dessa planta conseguem se multiplicar e crescer. Então, escolher a luminária correta é o nosso primeiro ponto, e isso eu vou explicar muito detalhadamente no episódio dedicado à iluminação para aquários plantados high-tech ou low-tech. Nesse vídeo aqui, o importante é saber que você vai precisar de uma luminária específica para o tipo de aquário que você quer montar. E aí existem essas possibilidades: aquários low-tech com equipamentos mais simples e aquários high-techs com mais equipamentos mais elaborados. A gente vai tocar nesses dois termos mais vezes aqui nesse vídeo. O segundo pilar de grande importância para você manter plantas dentro do aquário é o pilar dos nutrientes. De onde a sua planta vai conseguir nutriente? Elas precisam ter acesso a nutrientes o tempo todo, porque o tempo todo, enquanto estiver rolando a fotossíntese, ela está absorvendo nutrientes de dentro do aquário. E se os nutrientes acabam, o que é bem difícil, acabar totalmente o nutriente dentro do aquário, a planta basicamente vai morrer. Se os nutrientes são poucos para suprir a necessidade, mas ainda presentes dentro do aquário, você vai notar que a planta vai lentamente definhar. E isso é mais notável quando você tem plantas high-tech sendo mal nutridas. Então, de novo, aquele termo high-tech, low-tech. Plantas low-tech têm metabolismo lento, baixa necessidade nutricional. A pouca presença de nutrientes dentro da água já vai ser o suficiente para suprir as necessidades básicas desse tipo de planta. Plantas low-tech. A gente tem uma lista gigantesca. E a gente pode destrinchar essas listas mais para frente. Mas, como alguns exemplos bem básicos e bem favoritos da minha parte, a gente tem muita possibilidade com apenas duas famílias de plantas. As anúbias, existem vários tipos de anúbias com vários formatos de folha, cada um podendo complementar e ocupar determinadas regiões do aquário, que também é um outro assunto que a gente pode tratar mais para frente em um outro episódio, quem sabe, sobre escolha de plantas, aonde posicionar cada tipo de anúbia, porque a gente tem anúbias para posicionar na parte de trás do aquário, na parte do meio do aquário e anúbias para ser posicionadas na parte da frente, muitas vezes até podendo ser utilizada como uma planta carpete. Eu já tive um carpete de anúbia e eu vou dizer que um carpete de anúbia é infinitamente mais encantador do que, pelo menos na minha opinião, tá, gente? Um carpete de Glossostigma elatinoide. Eu acho que o valor da Glossostigma elatinoide está justamente na dificuldade que é manter esse tipo de carpete high-tech dentro do aquário. E aí, quando você consegue manter, e é bonito também, né? O verdinho da Glossostigma é muito bonitinho. Mas um carpete de anúbia, que é uma planta que demora tanto para crescer, essa sim dá um certo orgulho de ter dentro do aquário. Então você tem várias possibilidades somente em uma família chamada de anúbias. E existe uma outra família que eu adoro também,
que são as Microsorums. Microsorums também é uma família que tem diversas possibilidades de plantas possíveis para você ocupar diversas áreas de dentro do aquário. Dentre as minhas favoritas tem a comum, que é a Pteropus, tem a Windlove, que é uma planta muito bonita. Eu não costumo ter sucesso, mas eu tenho uma ali bem atrevidinha no meu Wallstad. Está indo razoavelmente bem, ela deu uma sentida no começo, mas agora tá ok. E a gente tem também uma que eu adoro, que é a Microsorum Narrow Leaf. Cara, que plantinha bonitinha essa Narrow Leaf. E quando ela desembesta a crescer, ela cresce com vontade e fica lindo. Que planta maravilhosa, eu adoro. Essas plantas de crescimento mais lento, elas têm uma pequena desvantagem, que eu não acho tão absurda assim também. Mas a desvantagem dessas plantas de crescimento mais lento está no preço delas. Elas costumam ser um pouquinho mais caras. Pouca coisa, mas são mais caras do que plantas de crescimento mais rápido. Dá para entender o porquê, né? E essas plantas, como grande vantagem que elas têm, na minha opinião, na verdade é uma grande vantagem de fato, não só pela minha opinião, mas é que elas têm baixa necessidade nutricional. Ou seja, você não precisa se preocupar tanto com o tipo de substrato que você vai ter dentro do aquário. Às vezes, num substrato inerte, completamente inerte, você consegue ter com sucesso a presença dessas plantas dentro do aquário. E aí, a nutrição delas fica a cabo dos excessos que acabam rolando dentro do aquário, excessos de nutrientes provenientes do metabolismo dos peixes, né, do cocô, e dos restantes de ração, enfim, qualquer nutriente que acaba aparecendo naturalmente dentro do aquário já vai servir para essa planta absorver e fazer a sua própria nutrição. São plantas que gostam um pouco mais de sombra do que de luz, então se você for ter essa planta dentro de um aquário high-tech, você vai ter que posicionar ela em áreas sombrias, sombras essas às vezes promovidas pela presença de plantas mais altas ou pelo próprio hardscape. Aliás, o hardscape é mais um assunto interessantíssimo que a gente pode tratar em mais um episódio dessa série, quem sabe. Mas hardscape é basicamente a decoração mais dura de dentro do seu aquário, é a utilização de pedras e troncos. A gente trata disso num próximo episódio. As plantas high-techs vão ter necessidades nutricionais mais elevadas e aí vai te exigir que você tenha, sim, um substrato bem pensado, bem estruturado, bem planejado, com nutrientes disponíveis nesse substrato. E aí existem várias possibilidades de substratos para serem usados. Inclusive, no aquário Low-Tech, você tem a possibilidade de usar um substrato inerte, pode ser usado dependendo das plantas que você for ter, mas existem substratos bem interessantes para o uso no Low-Tech. Resumindo essa parte de substrato é um dos elementos que trazem nutrição para dentro do nosso aquário, mas existem outras formas de você nutrir as plantas. Você pode utilizar, por exemplo, de fertilizantes líquidos. Existem vários tipos de nutrientes em líquido para aquarismo e eles são destinados dependendo do tipo de planta que você tem também. Por exemplo, existem nutrientes essenciais para plantas que são vermelhas. Plantas vermelhas têm necessidades nutricionais bem específicas e existe aí nutrição disponível específica para esse tipo de planta. Existe uma fertilização que é geral para todo tipo de planta. Enfim, mais detalhes sobre fertilização a gente vai tratar no nosso episódio sobre fertilização. Nesse episódio aqui, você precisa entender que a nutrição precisa vir de algum lugar. E nutrição líquida é uma possibilidade. Tem também cápsulas de nutrientes que você pode enterrar no substrato. Inclusive, se você acabou montando um aquário low-tech e no decorrer do seu hobby você acabou adquirindo uma planta high-tech porque você gosta dessa planta e colocou no seu aquário, adaptou lá a iluminação e tal, para você não precisar trocar o substrato, você pode usar a fertilização líquida e para o sistema radicular você pode utilizar cápsulas de nutrientes para suprir as necessidades dessas plantas. Isso é bem legal, é uma possibilidade bem bacana. Substrato fértil não é barato, costuma ser caro, mas o aquarismo tem alguns macetes bem interessantes que você pode dar uma economizada e uma enganada através do layout que você monta. Você não precisa usar o substrato fértil por toda a extensão do seu aquário. Você pode determinar áreas desse aquário para ser fértil estrategicamente. Isso eu vou ensinar também no nosso episódio sobre nutrição. Mas, resumindo essa parte de nutrientes, você tem que saber que
Você precisa fornecer de alguma forma nutrientes para as suas plantas. Você deve saber disso se você gosta de um jardim bem cuidado. Você deve saber que você precisa promover isso através de fertilização de alguma forma. Um adubinho, um esterquinho de galinha, um humus de minhoca. Alguma coisa você faz nas suas plantas de jardim para que elas tenham acesso a novos nutrientes sempre, para continuar crescendo e continuar sendo saudáveis. O mesmo acontece no aquarismo e você tem que disponibilizar isso de alguma forma. E o mais importante, de uma forma segura, porque a gente está lidando com um ambiente aquático que normalmente tem outros tipos de vida dentro dele, incluindo os nossos peixes. E por isso é muito importante que você use fertilizantes específicos para o aquarismo. Existe aquarismo mais ousado, onde você foge um pouco do comercial do aquarismo? Existe. Por exemplo, eu tenho aqui esse Wallstad, que se você não sabe o que é, assiste esse vídeo aqui que você vai entender. Esse aquário aqui é um aquário do método Wallstad e ele tem substrato que não é convencional do nosso aquarismo padrão, né? Aquarismo que vai utilizar substratos férteis específicos para aquarismo, enfim, vai usar produtos específicos para o aquarismo. O Wallstad, ele foge disso, ele usa substrato e afins da jardinagem. Assiste esse vídeo aqui que você vai entender o que é. E entendendo o que é, você vai entender o perigo que tem de você fazer algo desse tipo. É realmente bem desafiador e bem perigoso até para a vida de dentro do aquário, se você não faz e executa isso conforme a especificação lá que tem nesse vídeo aqui. Dá uma olhada nele depois que você vai entender. Trazer isso de forma segura para o aquário e até mais controlada e até mais bonita, dependendo do seu gosto por aquarismo, aí de fato você vai ter que usar um substrato específico para aquarismo. Eu super recomendo. Aliás, comece por aí. Comece utilizando produtos específicos para o aquarismo, para você pegar familiaridade, para você se acostumar com esse novo mundo. Depois, você se atreve a fazer umas loucuras como essa daqui. Beleza? E para finalizar esses pilares, a gente tem o gás carbônico. Gás carbônico, que é um gás essencial para a estrutura molecular de todas as plantas. Então, o CO2, o gás carbônico, é um elemento fundamental para o crescimento da planta. Ela usa o carbono disponível nesse gás para a formação da sua estrutura molecular. O carbono é essencial para que a planta cresça e ela absorve isso justamente desse gás. E aí a gente tem algumas possibilidades de fornecimento desse carbono dentro do aquário. Às vezes, não necessariamente através de gás. Existem várias formas de você oferecer carbono para as plantas do seu aquário. Existe o tal do carbono líquido, pastilhas de carbono que você pode colocar no aquário e vai fornecer. E existem vários métodos de injetar gás carbônico dentro do seu aquário. O mais convencional é realmente você comprar todo o equipamento padrão e comercial para a injeção de gás carbônico dentro do aquário, que inclui um cilindro de aço inox, uma válvula solenoide, que é bem cara, os difusores para você dissolver esse gás dentro da água do aquário e todo o aparato de mangueiras e válvulas anti-retorno, conta-bolhas e afins. Todo esse equipamento completo você vai ter que utilizar para injetar gás carbônico dentro do seu aquário. Principalmente, eu digo principalmente porque não é a única forma, mas de fato essa é uma forma bem simples até, e bem comum, e até bem fácil de chegar a uma regulagem específica e a um desempenho melhorado. De fato, esse equipamento proporciona isso. Excelente desempenho, até economia do gás e principalmente um controle fino da quantidade de gás que você está injetando dentro do seu aquário. Esse equipamento proporciona tudo isso de forma maravilhosa. Você vai ter total controle de como esse gás está sendo injetado, quantidade, uma precisão incrível. Esse equipamento traz isso. O preço dele completo realmente é bem salgado para a maioria dos bolsos dos brasileiros médios. Realmente torna o aquarismo mais caro, só que a precisão é indiscutível. Não tem como chegar a esse nível de precisão
sem esses equipamentos. O gás carbônico precisa estar presente dentro do aquário em horários específicos. Esses horários estão relacionados aos horários do fotoperíodo, os horários de iluminação. Então, em conjunto com as horas de luz que você vai ter dentro do aquário, vem também as horas de disponibilização de gás carbônico. Isso porque não faz sentido nenhum você aplicar gás carbônico 24 horas por dia dentro do seu aquário. Isso até faz mal, porque as plantas têm um sistema de respiração, onde durante a fotossíntese ela vai absorver o gás carbônico, nutrientes, água e luz, vai fazer lá uma mistura maravilhosa que vai se transformar em matéria vegetal, crescimento. À noite, ela faz um processo inverso em relação ao gás carbônico. À noite, ao invés de ela absorver gás carbônico e liberar oxigênio, à noite ela faz o inverso. À noite ela consome oxigênio do aquário e libera gás carbônico. E o gás carbônico, ele tem dois efeitos importantíssimos dentro do aquário no sentido de perigo. Gás carbônico em excesso acaba sufocando os peixes vão respirar com mais dificuldade. Por isso, a quantidade certa de gás carbônico deve ser injetada dentro do aquário, porque você dificulta a respiração dos peixes. E aí, se você tem a planta produzindo gás carbônico naturalmente e você está injetando gás carbônico fora do horário, tá aí a receita certinha para você matar todo mundo sufocado dentro do aquário. Por isso, é importante você ter um equipamento que promova o controle disso dentro do aquário, trazendo segurança para os seus animais. E às vezes até para você mesmo. A gente já vai entender. A segunda importância em relação a perigo do gás carbônico dentro do aquário está relacionado ao pH. O gás carbônico tem a tendência de diminuir bastante o pH do aquário. Vai fazer o decaimento do pH, fazendo a água ficar bem ácida. E aí a água bem ácida pode ser bem prejudicial para a maioria dos peixes do aquarismo. Então você precisa encontrar um equilíbrio até de substrato que promova um equilíbrio legal entre a injeção do gás carbônico, que vai decair o pH, e a presença dos carbonatos dentro do aquário, que vai fazer o tamponamento, que vai fazer o pH não decair tanto. Mas de fato, o período noturno, quando a planta está devolvendo gás carbônico para o sistema, nesse período o pH costuma cair bastante. E isso se agrava se você estiver injetando CO2 fora do horário. Deu para entender? No aquarismo low-tech, o CO2 pode ser provido de outras formas. Você pode fazer um sistema caseiro também. Isso vai ser ensinado, já está no meu cronograma. Ensinar o sistema caseiro no episódio específico sobre CO2. Mas, por exemplo, esse aquário aqui atrás de mim tem plantas e não tem nenhum sistema de CO2. Aliás, eu tenho plantas em outros aquários, como o Alstad mesmo, que não tem nenhum sistema de CO2. E você vê, as plantas continuam crescendo. E é impressionante, o Alstad cresce bastante, galera. As plantas estão crescendo, se desenvolvendo mesmo sem a injeção de CO2. E da onde vem o CO2 então num sistema como esse? Respiração. Lembra que eu até exemplifiquei das plantas que respiram e à noite elas devolvem gás carbônico para a água? O gás carbônico que ela vai consumir não vem daí, porque o gás carbônico é um gás muito volátil. Qualquer movimentação na água vai fazer esse gás sair da água. Isso eu vou explicar também no nosso episódio sobre gás carbônico. Mas basicamente a movimentação da água, dependendo do nível de movimentação, você acaba removendo o gás carbônico de dentro dela. Então, o gás carbônico que a própria planta devolve à noite não vai ser o gás carbônico que ela vai respirar durante o dia. Mas a gente tem outros elementos gerando gás carbônico dentro do aquário. O principal são os peixes. Os peixes, através da sua própria respiração, eles convertem o oxigênio que eles respiram, e aí quando eles devolvem isso para a água, devolve na forma de gás carbônico. Então os peixes têm uma função essencial na nutrição das nossas plantas, onde eles vão também ajudar com o gás carbônico. Não só os peixes, as bactérias do aquário, os micro-organismos, os microcrustáceos, os crustáceos, os moluscos, tudo que tiver de vida se movimentando e respirando dentro do aquário, está gerando também gás carbônico. E normalmente as plantas low-tech já se contentam com esse gás carbônico sendo naturalmente disponibilizado dentro do aquário, através da respiração de todos os seres vivos de dentro do aquário.
Aliás, quando eu for mostrar para vocês como fazer um sistema caseiro de CO2, você vai notar que a gente vai usar bactérias para esse sistema funcionar, para você ver como a respiração das bactérias promovem a aparição de CO2. E dependendo da bactéria que você utilizar, no caso, a gente vai utilizar bactérias vindas de leveduras ou de fermentos biológicos da culinária, a respiração dessas bactérias é realmente potente e promove bastante CO2. Essas são as mais potentes, por isso que a gente usa elas no sistema caseiro de CO2. Mas as bactérias de dentro do nosso aquário, aquelas comuns, produzem também quantidades de CO2 que já são bem suficientes para a manutenção de plantas low-tech. Resumindo todo esse nosso papo, a gente sabe que as plantas de aquário precisam de 3 coisas para sobreviver: luz, nutrição e gás carbônico. A gente vai tratar cada um desses elementos nos próximos episódios e vamos ver como é que se desenrola essa série e de repente eu vou incluindo mais episódios nela, como escolha do hardscape, escolha dos peixes. São pelo menos mais 2 assuntos bem interessantes. Dependendo do desempenho desses 3 vídeos, a gente inclui mais 2 vídeos nessa série, sendo eles escolha do hardscape e escolha dos peixes. Combinado? Bom, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo aqui no canal. Se você está começando por aqui nesse canal, dá uma passeada nele, que ele é demais. Sério, muita informação bacana aqui nesse canal, que tem ajudado bastante a galera a começar ou a se manter nesse nosso hobby maravilhoso que é o aquarismo. Bom, eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de toda aquela coisa que eu sempre digo para vocês. Curtam, compartilhem, comentem e principalmente se inscrevam nesse canal. Se eu te ajudei de alguma forma, considere também me ajudar fazendo aquela doação marota a partir de R$2 através do nosso botãozinho, que é um coraçãozinho com um cifrãozinho no meio. Através desse botãozinho você consegue fazer uma doação a partir de R$2, o que me ajuda muito, me ajuda a manter esse canal funcionando, beleza? Mas se você gosta bastante já do canal, se você assistiu e acha esse canal importante para você de alguma forma e você quer fazer parte desse canal, considere se tornar membro desse canal através de um botão que deve estar aqui por baixo, mas se você não achar ele aqui por baixo em algum lugar, vai lá na página inicial do meu canal, que tem lá do lado do botão de se inscrever, tem um botão Seja Membro. Clica ali, que a partir de menos de R$8 por mês você consegue fazer parte como membro do canal. E aí, quais são as vantagens? Acesso a áreas exclusivas do canal, vídeos exclusivos, shorts exclusivos para membros, lives exclusivas que acontecem normalmente às quartas-feiras. Que mais? E o que eu acho principal, que é o acesso ao nosso grupo do Telegram. Esse grupo tá demais, muita ajuda rolando ali. A galera é muito gente boa e está sempre pronta a ajudar com várias questões do aquarismo. A gente acaba aprendendo, eu mesmo acabo aprendendo demais com essa galera. Tem galera gabaritada lá nesse grupo, hein? Tem uma galera que manja muito de aquarismo lá nesse grupo e acaba ajudando muito a resolver várias dúvidas. Eu mesmo já tirei várias dúvidas lá nesse grupo, que está sensacional. Então, não perca essa oportunidade. Outras vantagens estão por vir, mas eu não estou divulgando muito porque elas estão em construção e está demorando bastante para ficar pronto. Mas vão ficar prontos. Questão do nosso site, que vai ter desconto e sorteios e afins. Essas coisas vão chegar, galera. Confia. Bom, chega, né? Tchau!